Vamos continuar com o nosso estudo no Evangelho de João. Prosseguimos no capítulo 6, só que agora a gente vai para o versículo 16. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Então o que acontece? Jesus falou para os discípulos o seguinte: olha, me encontrem lá do outro lado do mar, em Cafarnaum. E os discípulos foram, enquanto isso Jesus ficou no monte orando. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Então foi chegando a noite, né? E os discípulos navegando e Jesus não estava lá com eles. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Então ali começou a ter as dificuldades no caminho dos discípulos. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros. Olha que interessante. Então eles já estavam a 5, 6 quilômetros da costa, de onde eles tinham se despedido de Jesus. Quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram com medo. Olha, é interessante, né, como João relata, que ele mostra que foram 5, 6 quilômetros de distância, né, assim, para mostrar a grandiosidade e o poder de Jesus, né, de ter encontrado com eles, ter caminhado sobre o mar durante toda essa distância, percorrido toda essa distância. Quando viram Jesus andando no mar, aproximando-se do barco, ficaram com medo, mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Essa passagem ela é muito importante, porque a gente muitas das vezes, a gente precisa de chegar até um lugar. A gente deseja. E na maioria das vezes, quem nos envia para aquele lugar, quem espera que nós cheguemos naquele lugar, é o próprio Jesus. Como aqui Jesus fez com os discípulos. Jesus falou: eu encontro com vocês em Cafarnaum, eu quero que vocês me encontrem lá. E muitas das vezes, os nossos desejos e aonde a gente quer chegar, no fundo, quem colocou esse desejo foi Deus no nosso coração. Não é isso? Muito antes de nós desejarmos alguma coisa, o nosso Pai é que colocou aquele desejo dentro de nós. Os nossos maiores sonhos, quem foi que plantou no nosso coração foi Deus. Entende? Então, o que é importante a gente entender é que todo o caminho que a gente tiver que fazer, todo o desejo que a gente tem para chegar em algum lugar, esse desejo, quem nos predestinou foi Jesus Cristo. Entende? E é natural que durante o percurso existam dificuldades. Só que a gente não pode ter medo. A gente tem que ter a certeza, primeiro, de que quem prometeu que nós chegaríamos do outro lado foi o nosso Jesus. E segundo, durante as dificuldades, ele estará conosco. Como aconteceu, ele encontrou com os discípulos, o mar cessou e eles chegaram até o destino deles. Entende? Olha que maravilhoso. Então, que essa passagem ela sirva de conforto para o nosso coração. De entender que os maiores desejos que a gente tem, primeiro, não são nossos. Foi o Pai que colocou no nosso coração. Se o Pai nos predestinou a chegarmos naquele destino, você pode ter certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer de tudo para cumprir com essa promessa. E mais, ele vai fazer de tudo para nos salvar e nos ajudar durante essa caminhada. Você crê nisso? Você crê que o nosso Senhor Jesus Cristo, é o que comanda a tua vida, comanda o barco que te leva para toda a eternidade. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Salvador assim permitir.